Olá, eu sou o Sérgio da KMC e hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouco da diferença entre o alinhamento 3D e o alinhamento computadorizado. Para me ajudar a contar aqui a diferença entre o alinhamento computadorizado e o 3D, eu estou com o Klaus, que tem aí 30 anos de experiência nessa área e vai poder ajudar a gente um pouquinho mais aqui. Klaus, quando é que começou o alinhamento? Bom, eu diria que alinhamento de carro tem desde que o carro existe, né? Porque de alguma maneira eles sempre foram alinhados. No início com dispositivos mecânicos, com réguas, enfim, e depois evoluindo para os equipamentos em si, né? Teve mistura de barbante, não teve? Se fala muito que na década de 30 se alinhava com barbante, depois criaram os sistemas chamados óticos, que são aquelas máquinas com painéis e laser e luz, e foram essas as primeiras técnicas, né? Aí até onde eu conheço, lá para os anos 70 foi criado um eletrônico. Depois do alinhamento óptico, que é década de 50, 60, surgiram alguns projetos intermediários, com placas eletrônicas, sensores eletrônicos. Foi, eu diria que o início da parte eletrônica na medição. Legal, isso continuou aqui no Brasil durante muito tempo. Foi até os anos 90 quando abriu as importações, é isso? Quando abriram as importações, lá em 1990, aí nós tivemos uma grande transição, que foi a entrada dos alinhadores computadorizados, que na verdade foi um choque de tecnologia no Brasil, porque o Brasil estava parado no tempo, todo esse tempo, né? Então aí vieram os primeiros computadorizados. Isso se deu na casa de 1994, 95, mais ou menos. Um tempo depois a KMC produziu o primeiro nacional computadorizado. Quando foi isso? Em seguida, assim que se entendeu essa tecnologia, a necessidade dela, nós já iniciamos os projetos e fizemos então em 97, 98 o primeiro computadorizado brasileiro, nacional. Que segue a produção até hoje. Que segue até hoje em diversas versões, mas que é produzido até hoje. Aquele alinhamento de painel que ainda se vê nas oficinas, é um alinhamento que deve ser mais difícil de trabalhar do que o computadorizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece? As máquinas evoluindo, elas ajudam muito mais o operador. Esses alinhadores que você está falando, de sistema óptico da década de 50, a máquina é completamente passiva, ou seja, todo o sucesso depende da capacidade, da experiência do operador. Ou seja, o operador tem que ser muito bom, muito treinado para ter um resultado bom com uma máquina sem tecnologia. Para lidar com uma máquina de mais de 50 anos deve ser meio difícil. É que um dos pontos críticos é o seguinte, há 50 anos, a quantidade de modelos de carros que nós tínhamos no Brasil era muito pequena. Nós tínhamos 4 montadores e quem sabe uns 20 modelos. E esses modelos, em termos de suspensão, eram muito parecidos. Hoje, com toda a linha de importados disponível, nós temos milhares de modelos, com milhares de recursos. Hoje é impossível uma pessoa ter tanta informação na cabeça. Precisa um computador, uma tecnologia de apoio. Você já tem todo o banco de dados da montadora, né? Então você tem os parâmetros de todos os veículos. Exatamente. E a evolução do alinhamento computadorizado, então, se deu com o 3D, é isso? Sim. Depois, o próximo passo foi o 3D. E a KMC seguiu com o plano de produzir aqui, importou? Como é que foi isso? No primeiro momento, até que a gente conseguisse entender e dominar essa técnica, nós importamos por um curto período, mas em seguida também desenvolvemos e lançamos o 3D 100% nacional, que é esse que temos até hoje. Legal, então é isso que a gente vai usar para poder fazer o comparativo do alinhamento computadorizado e o 3D. Esse é o computadorizado. Computadorizado são máquinas com cabeças, como essa aqui. Existem máquinas com 4 cabeças e com 2 cabeças. Como ele funciona? Aqui dentro temos eletrônicas, sensores, inclinômetros, uma série de componentes. Essas cabeças, em primeiro lugar, se comunicam entre si através de luz infravermelha. E via cabos ou wireless, todo esse sistema se comunica com o programa de alinhamento e com o PC. Ou seja, a medição é feita toda aqui
e isso é transmitido para o computador. E o computador, o software do computador tem todos os parâmetros de fábrica, é isso? Sim, o programa de computador tem todos os parâmetros, tem o banco de dados, né, com as especificações, e tem obviamente o programa que capta esses sinais e transforma em telas de alinhamento. Bom, e o 3D, como é que funciona? Vamos lá ver o 3D. Bem, o 3D trabalha com essas câmeras. Essas câmeras filmam a posição dessas peças. Essas peças são os alvos refletivos. E como é que funciona? De acordo com a posição dessa peça, o programa de comparação de imagens calcula todos os ângulos. É assim que ele funciona. Então o 3D não é uma evolução do computadorizado, ele é uma tecnologia diferente, é isso? Ah, sim, sem dúvida. Não tem comparação, são tecnologias totalmente diferentes. E do ponto de vista prático, qual a vantagem do 3D? Bem, o 3D traz diversas vantagens, né? A primeira delas é a própria apresentação visual da máquina, o impacto visual que a máquina dá na oficina. O comercial de ver isso piscando, o cliente vê um alinhamento 3D... Sem dúvida, mesmo uma pessoa leiga, a parte visual da máquina tem diferenças gritantes, né? Do ponto de vista técnico, é uma máquina mais rápida de se trabalhar, mais simples de se trabalhar e que também tem um índice depois de manutenções muito pequeno. Muda muito essa manutenção de uma para outra? Ah, muda bastante. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos? Um pouco mais a fundo? Vamos lá. Aqui nessa bancada acho que vai dar para a gente entender bem essa questão. Aqui desse lado, o que vocês estão vendo é exatamente uma cabeça de alinhador computadorizado em vista explodida. Observa aqui. Goniômetros, inclinômetros, fontes, uma série de placas eletrônicas, fios, conectores, enfim. Isso aqui, vezes 4, são os componentes de um alinhador computadorizado. O que isso faz no computadorizado, daqui para cá, nós fazemos no 3D. Então no 3D nós temos aquele alvo que vocês viram na roda do carro, que se resume em uma peça refletiva, um suporte plástico muito resistente e uma borracha. E a parte de leitura é feita por duas câmeras, como essas aqui. Então quer dizer que no alinhamento computadorizado ele usa muito mais hardware do que no 3D? Exatamente, exatamente. Para trabalhar um computadorizado, só para você ter uma ideia, cada máquina computadorizada tem 6 computadores, 6. Porque cada cabeça tem um processador, aquela caixa central tem mais um processador e no armário tem mais um PC. São 6 computadores trabalhando harmonicamente para funcionar. No 3D nós temos 2 câmeras e um computador. Então é por isso que é possível fazer a manutenção dessa máquina via acesso remoto. Exatamente, essa é uma das grandes vantagens do 3D, que com uma conexão pela internet, aqui da fábrica nós acessamos a sua máquina, manipulamos a sua máquina, corrigimos algum eventual problema, ou seja, é uma série de recursos técnicos que nós temos que infelizmente o sistema computadorizado não permite. Então, pelo que eu entendi, a diferença entre as máquinas além do apelo comercial do alinhamento 3D, a tecnologia mais nova, aquilo tudo, sobre o alinhamento computadorizado, o 3D ele tem menos componente que é suscetível a dar algum defeito. Exatamente, exatamente. O computadorizado, apesar de trabalhar muito bem com esse hardware todo, são muitos anos produzindo assim, nada contra, mas o 3D é gritante a diferença. Na verdade, do ponto de vista de hardware, ele é tão simples que não tem muito o que dar problema. Bom, dessa forma eu acho que o pessoal conseguiu, com essas informações, entender um pouco mais a diferença das duas tecnologias. Esperamos que sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teremos novos vídeos aí da KMC. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra gente, entre em contato com o pessoal aqui da KMC. A parte técnica está aqui à disposição para atender vocês. O comercial também. Estamos às ordens. Até mais. Obrigado.